Imaginem tentar ler um gráfico financeiro que está completamente borrado num relatório em PDF. Uhum. Aquele pesadelo clássico de escritório. Exato. A imagem está tão pixelada que os números estão totalmente ilegíveis. E aí, para tentar descobrir qual é o faturamento do trimestre, a estratégia de muita gente passa a ser ler o parágrafo de texto que está logo acima do gráfico. Você tenta pegar o contexto da empresa ali na leitura. Isso. E a partir daí, a pessoa simplesmente começa a adivinhar quais números fariam sentido estarem ali dentro daquela imagem. O que, vamos combinar, não é bem uma leitura, né? Não, não mesmo. É uma alucinação baseada em contexto. E o mais assustador, para quem está ouvindo a gente agora, é que essa é exatamente a forma como a inteligência artificial mais avançada do mundo processa documentos complexos hoje. Sim, é um problema estrutural bem severo. A máquina, ela é treinada para prever a próxima palavra com base no que veio antes. Uhum. Então, no fundo, ela mascara a incapacidade de enxergar com precisão usando a lógica do nosso idioma. Ela usa isso para preencher aquelas lacunas visuais. O que nos traz diretamente ao nosso material de hoje. Hoje é 25 de março de 2026 e o foco dessa nossa exploração é dissecar um artigo que acabou de sair do forno. Um artigo bem provocativo, aliás. Muito. Ele foi publicado por pesquisadores do Shanghai Artificial Intelligence Laboratory e da Peking University. O título é Mineral Diffusion: Rethinking Document OCR as Inverse Rendering via Diffusion Decoding. Um nome longo, mas com implicações gigantescas. Com certeza, porque, olha, para quem lida diariamente com a extração de dados de, pilhas intermináveis de PDFs, ou artigos científicos cheios de fórmulas obscuras, faturas corporativas complexas, a frustração com sistemas que a gente tem hoje é uma barreira muito real. É um gargalo de produtividade imenso. Certo. Vamos desempacotar isso. A proposta desse grupo de pesquisadores é abandonar completamente a ideia de que uma máquina deve ler um documento da esquerda para a direita. Exatamente. Eles estão propondo tratar o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, não como um processo de tradução de linguagem. Tá, e eles tratam como o quê? Como algo chamado renderização inversa. A premissa central deles é que extrair dados de uma página não deveria ser um exercício de predição linguística. Uhum. Deveria ser uma extração puramente visual, sabe? Uma coisa determinística da geometria daquela página. Então a máquina para de tentar adivinhar e começa de fato olhar. Isso. Ela confia no que os pixels estão mostrando, não no que a gramática diz que deveria estar ali. Entendi. Mas, para entender o impacto dessa mudança, a gente precisa olhar para o que domina o mercado agora, né? Com certeza. Hoje a gente tem os modelos de visão-linguagem, os famosos VLMs. Tipo o Mineru 2.5 ou aquele QN 2.5 VL. Eles são o estado da arte atual. São os queridinhos do momento. Mas a arquitetura que eles usam é totalmente baseada na decodificação autorregressiva. Tá, e explica para quem está ouvindo o que é exatamente essa decodificação autorregressiva, de forma prática. Bom, a decodificação autorregressiva, ou simplesmente AR, é um mecanismo estritamente sequencial. O modelo olha para a imagem do documento e começa a gerar o texto, um único token por vez. Um token sendo tipo um fragmento de palavra ou um caractere, certo? Exato. Então ele gera o primeiro token, aí ele usa esse primeiro para calcular o segundo. Uhum. Depois usa os dois primeiros para calcular o terceiro. E vai fazendo isso passo a passo até o fim do documento inteiro. Nossa, mas isso cria um gargalo imediato, não? Porque se um documento tem, 10 mil tokens, o modelo vai precisar fazer 10 mil etapas sequenciais. Perfeito. A latência de inferência, que é aquele tempo que a máquina leva para pensar e entregar o resultado, ela cresce de uma forma linear. É inescapável. Quanto maior o texto, mais demora. Mas a lentidão é só a ponta do iceberg aqui, né? A lentidão é a superfície do problema. O defeito mais crítico dessa abordagem autorregressiva, quando a gente fala de documentos complexos, é a propagação de erros em cascata. Como um efeito dominó. Exatamente. Imagina a estrutura de uma tabela financeira bem densa. Se o modelo está gerando o texto sequencialmente e por um erro bobo de interpretação visual, ele pula uma vírgula... Ou erra o alinhamento de uma célula na segunda linha, por exemplo. Isso. Se ele erra isso no começo,
toda a matriz dali para frente desmorona. Totalmente. Como o token atual sempre depende de todo o histórico anterior para ser gerado, um errinho posicional lá no início contamina o contexto inteiro. Faz sentido. Aí o modelo perde a referência de onde ele está na tabela e começa a tentar adivinhar os próximos números puramente pelas regras de linguagem. Ele chega a inventar linhas que nem existem na imagem original. Que é a alucinação que a gente comentou no começo. E olha, para provar que esses modelos atuais sofrem dessa dependência de contexto, os pesquisadores bolaram um experimento que, honestamente, eu achei a parte mais brilhante do artigo. O que é fascinante aqui é como eles conseguiram isolar o problema. Sim, eles criaram um teste de estresse chamado Semantic Shuffle, ou, em bom português, o embaralhamento semântico. É genial. A metodologia do Semantic Shuffle isola perfeitamente a variável visual da variável linguística. Explica como eles montaram isso. Eles pegaram um conjunto de dados chamado Fox, que tem imagens de documentos reais em inglês, e rodaram um algoritmo para literalmente embaralhar as palavras dentro da imagem. Tipo, eles mantiveram a fonte original, o tamanho, a posição exata na página, as margens. Tudo. A geometria visual inteira ficou idêntica, mas a gramática foi completamente pro ralo. Destruída. Eu tava lendo que, tipo, uma frase como o faturamento líquido cresceu no trimestre virou algo como trimestre líquido o faturamento não cresceu. O texto perde qualquer sentido lógico humano. E os resultados disso expuseram demais a fragilidade dessa arquitetura dominante, né? Muito. Quando eles jogaram essas imagens com o texto embaralhado nos modelos autorregressivos tradicionais, o desempenho de extração despencou. Foi quase uma queda livre. À medida que o nível de distorção semântica aumentava, o modelo se perdia mais. Exato. A máquina não conseguia mais usar aquele truque de ler o parágrafo anterior para chutar a próxima palavra. Como não tinha mais contexto lógico para prever o próximo token, o sistema inteiro entrou em colapso. Mesmo com a imagem contendo as palavras nitidamente escritas ali na frente dela. Sim, as palavras estavam lá, visíveis, mas ela não sabia ler. Só sabia prever. Essa é a prova empírica de que os modelos AR dependem excessivamente do modelo de linguagem interno deles. Eles não confiam na evidência visual bruta. Não confiam. Agora, em contraste direto a isso, quando eles submeteram essas mesmas imagens embaralhadas ao Miner-U Diffusion... Que é o modelo que eles estão propondo no artigo. Isso. A precisão se manteve formidável. A linha no gráfico de desempenho ficou praticamente plana, tipo, quase imune à falta de sentido do texto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o Miner-U Diffusion, que tem seus 2,5 bilhões de parâmetros, ele não tá nem aí para qual palavra faz mais sentido numa frase. Nenhuma. Ele trata a folha de papel digital como um espaço bidimensional puro. Ele olha para o formato dos pixels e converte isso numa sequência estruturada quase que simultaneamente, certo? Isso. O motor por trás dessa capacidade é a decodificação por difusão. Eles usam um processo de denoising, que é a remoção de ruído. Como funciona isso na prática? Bom, nos modelos autorregressivos, o texto nasce do nada, uma peça por vez. Na difusão, o processo começa com uma sequência completa, mas que está totalmente oculta por máscaras. É puro ruído estático. Tá. Aí o modelo olha para a imagem do documento e começa a remover esse ruído. Ele vai revelando e refinando múltiplos tokens em paralelo ao longo de várias etapas. Eu lembro que o artigo detalha isso visualmente com o sistema de cores, né? Para classificar os tokens durante essa extração. Isso ajuda muito a entender. Eles usam 3 cores. Os tokens pretos são aqueles que o modelo já ancorou. Ele bateu o olho, tem certeza absoluta de que aquela palavra está ali e trava ela no lugar. E os vermelhos? Os vermelhos são os que estão no estágio de atualização ativa. Eles estão sendo processados e decididos naquele exato milissegundo pela IA. E sobra o amarelo. Os tokens amarelos são os que continuam mascarados. Eles estão aguardando a próxima iteração de remoção de ruído para entrarem em foco. Então é um refinamento iterativo global. A máquina faz várias passagens sobre o documento inteiro, de uma só vez. Transformando gradativamente os tokens amarelos em vermelhos e depois em pretos, até ancorar toda a estrutura visual na saída de texto. Exatamente isso. Mas tem um problema lógico aí. A matemática por trás de olhar para um documento inteiro de uma só vez
Não fecha. Por causa do custo computacional. Sim. Se um modelo precisa calcular a relação de cada token com todos os outros tokens numa página inteira simultaneamente, o processamento explode. É a chamada atenção total ou full attention. Isso. A complexidade disso é quadrática, o famoso O de L ao quadrado. Tipo, se o tamanho do documento dobra, o esforço do servidor quadruplica. Então, por que eles não usaram essa atenção total na página inteira e acabaram logo com o problema? O apêndice do artigo aborda esse exato dilema. É muito interessante. A atenção total não é só proibitiva em termos de memória e custo financeiro de processamento. O que mais ela causa? Ela introduz uma instabilidade posicional terrível em documentos extensos. A equipe testou a atenção total em imagens de tabelas muito longas e o modelo simplesmente perdia a âncora espacial. Como assim? O campo de visão era tão amplo, tão aberto, que o sistema esquecia sua própria coordenada exata ali dentro daquela estrutura repetitiva da tabela. Ele ficava desorientado. Completamente desorientado. O resultado prático que eles documentaram lá é que o modelo entrava num loop infinito. Nossa! Sim, ele começava a repetir linhas vazias ou as últimas células da tabela dezenas, centenas de vezes. Não conseguia achar o sinal de parada, porque a atenção total diluía muito a precisão da localização. Tá, e para resolver esse pesadelo espacial, o que o Miner Diffusion faz? Ele abandona a ideia de olhar para tudo indiscriminadamente. Eles introduziram a atenção em blocos, o Block ETT. O artigo fala de um tamanho de bloco de 32 tokens, né? Exato. E é uma solução de engenharia muito elegante. Em vez de calcular a atenção de todos os milhares de tokens contra todos os outros simultaneamente, o modelo é forçado a operar em duas camadas distintas. Como são essas camadas? Bom, dentro de um bloco específico de 32 tokens, ele tem permissão total. Ele usa a atenção total ali dentro. Processa e atualiza esses 32 tokens em paralelo, olhando para frente e para trás dentro daquele pequeno escopo. Mas na comunicação externa, tipo entre um bloco e o próximo, a regra muda. Muda completamente. A comunicação entre os blocos funciona de forma causal. O que isso quer dizer na prática? Um bloco inteiro só pode prestar atenção nele mesmo e nos blocos que vieram antes dele. Ele não tem permissão para olhar para os blocos futuros. E isso âncora o modelo, ele ganha a velocidade agressiva daquele processamento paralelo no nível micro, resolvendo, sei lá, palavras e células 32 de cada vez, mas mantém a estabilidade estrutural rígida no nível macro. Isso impede que a IA sofra daquela desorientação espacial no meio de uma tabela gigante. Exatamente. Garante que a geometria original da página seja respeitada e, de quebra, não destrói a memória do servidor. Porque reduz a complexidade computacional, né, de quadrática para uma escala quase linear. Sim, o que permite um uso extremamente eficiente do cache de memória daquelas placas de vídeo parrudas. O que já nos leva direto à grande questão prática, a velocidade. Porque no mundo real, em operações de extração de dados em larga escala, cada fração de segundo economizada por página se traduz em reduções massivas de custo operacional. Sem dúvida. Tempo de máquina é dinheiro. E o artigo apresenta uns testes de desempenho que eles rodaram numa GPU NVIDIA H200. Que é uma das peças de hardware mais parrudas disponíveis hoje. É o topo de linha. E os números extraídos dessa H200 revelam o verdadeiro poder dessa arquitetura de difusão. Muito por causa de um mecanismo embutido no Miner Diffusion que eles chamam de limiar de confiança. O Confidence Threshold. Esse mesmo. É tipo um parâmetro ajustável que dita o quão rigoroso o modelo deve ser antes de transformar um token vermelho, aquele que está sendo processado, em um token preto, que é o consolidado. Funciona meio que como um controle deslizante, né? Entre cautela total e velocidade extrema. Perfeita analogia. O artigo mostra que, se esse limiar de confiança for configurado num nível bem alto, especificamente ali em 0,95, o modelo atua com extrema cautela antes de confirmar qualquer caractere extraído. E nesse modo conservador, como ele se sai? Os resultados são formidáveis. Tem um benchmark chamado Omnidoc Bench, que avalia a precisão geral do OCR. O modelo atingiu uma pontuação de 93,37. Isso é alto? Muito alto.
coloca ele em pé de igualdade com os modelos autorregressivos mais precisos do mundo, incluindo o próprio Mineru 2.5. Tá, mas qual a vantagem então, se empata na precisão? A diferença crucial é que, mesmo operando com essa cautela extrema, aquela decodificação paralela em blocos permite que o processamento seja 2,12 vezes mais rápido que o Mineru 2.5. Nossa, é o dobro da velocidade sem sacrificar nenhuma fração da precisão estrutural da tabela? Exato. Mas a arquitetura permite ir muito além disso. Abaixando o limiar? Sim. Se esse limiar de confiança for rebaixado para 0,60, o modelo relaxa aquelas travas de confirmação. Ele permite que uma quantidade muito maior de tokens seja decodificada e ancorada em paralelo a cada passo. E o resultado prático disso? Um salto de velocidade assombroso. O modelo se torna 3,26 vezes mais rápido que o padrão autorregressivo. Eu vi no artigo que eles destacam que, nessa configuração mais permissiva, o modelo atinge incríveis 164,8 TPS. TPS sendo o Throughput per Second, a taxa de transferência de tokens por segundo. Sim, e para materializar esse número para quem está ouvindo, processar 165 tokens por segundo significa que um banco de dados gigantesco, digamos, milhares de relatórios de auditoria financeira, que normalmente levaria horas e horas para ser transcrito... E que provavelmente travaria no meio. Exato. Esse mesmo banco de dados pode ser limpo e estruturado em questão de minutos agora. E o dado mais surpreendente, reportado por eles, não é só a velocidade pura. É a resiliência do sistema. Como assim? Mesmo operando com o limiar lá embaixo, em 0,60, e acelerando o processo em mais de 3 vezes, a precisão global do modelo não desaba. Ela se mantém. Se mantém estatisticamente robusta, ainda ficando acima da marca dos 90%. A flexibilidade de poder escolher o comportamento da IA dependendo do projeto muda tudo, né? Muda o jogo para qualquer empresa. Tipo, se a demanda é digitalizar laudos médicos onde a precisão de uma dosagem em miligramas não pode estar errada de jeito nenhum, você vai lá e ajusta o sistema para aquela precisão cirúrgica de 0,95. E ainda assim faz o trabalho na metade do tempo. Sim. Agora, se a tarefa é varrer dezenas de milhares de páginas de processos judiciais antigos só para indexar algumas palavras-chave ou nomes, você abaixa o limiar para 0,60 e o rendimento simplesmente triplica. É uma versatilidade fantástica. Mas construir um sistema com essa capacidade técnica esbarra num obstáculo considerável na hora do treinamento dessa inteligência artificial. Então, o que tudo isso significa para a forma como ensinamos as máquinas hoje? É que ensinar uma máquina a ler um texto sequencialmente, do jeito clássico, é bem direto. Mas ensinar um modelo de difusão que resolve blocos de palavras simultaneamente a partir de um ruído estático mascarado deve ser um caos. É um processo altamente instável. Esses modelos de difusão constroem dependências muito complexas pela página toda, o que torna eles hipersensíveis a rótulos de dados que tenham o menor grau de erro humano. Qualquer sujeirinha atrapalha. Qualquer tabela mal anotada na base de dados de treinamento faz o modelo aprender a geometria errada e replicar o caos. E como eles domaram essa instabilidade matemática? Os pesquisadores desenharam o que eles batizaram de aprendizado curricular em 2 etapas. Two-Stage Curriculum Learning. Como funciona o primeiro estágio? Essa abordagem isola as fases. O estágio 1 é a fundação, é o básico. O modelo é exposto a um volume massivo de dados bem variados que o artigo chama de conjunto de base. Tá. Durante essa fase inicial, as sequências processadas têm um limite de 12.288 tokens. Qual é o foco aqui, se não é a precisão absoluta? O objetivo não é ensinar a máquina a resolver uma equação de física quântica super complexa e borrada. É só ensinar os princípios fundamentais da geometria de documentos. É meio que como o primeiro estágio de um curso de pintura, sabe? Perfeito! Como seria? O aluno não começa tentando reproduzir os reflexos microscópicos de luz num copo d'água. Ele primeiro precisa aprender a desenhar as proporções do cenário, onde fica a linha do horizonte, onde estão os blocos principais de sombra. Exatamente. O modelo de IA primeiro aprende a identificar que um grande bloco de texto justificado
tem uma estrutura geométrica totalmente diferente de um gráfico de pizza. Independente de qual seja o idioma do texto, né? Independente do idioma, a geometria vem primeiro. E essa sua analogia da pintura ilustra perfeitamente a progressão para o estágio 2. Onde eles pegam a lupa. Isso. Uma vez que o modelo domina o traço macroscópico, ele passa para o refinamento. O que eles chamam de refinamento guiado pela incerteza. Os pesquisadores substituem aqueles dados básicos por um conjunto focado em documentos rigorosos, chamado GARD, e aumentam o teto da capacidade visual para 16.384 tokens. É o momento de ir para o detalhe fino. E a forma como eles identificam o que deve ser ensinado no estágio 2 é fascinante. É muito inteligente. Eles não escolhem os documentos difíceis de forma aleatória. Eles usam o próprio modelo para apontar onde ele mesmo é mais fraco. Como se fosse uma autoavaliação. Quase isso. O sistema processa a imagem de um mesmo documento complexo repetidas vezes. A cada vez, ele aplica umas ligeiras variações matemáticas naquele processo de remoção de ruído. É o teste da consistência interna. Exatamente. Se o modelo analisa a imagem de uma equação e entrega o mesmo texto estruturado em todas as 10 rodadas, significa que a extração visual daquela geometria está bem resolvida. Ele tem confiança naquilo. E se não tiver? Se as respostas geradas variarem muito entre as tentativas, entregando uma estrutura de tabela diferente a cada passagem, isso sinaliza uma baixa consistência. A máquina está confusa. Nossa, então essa variação atua como mapa de calor apontando exatamente onde o modelo não sabe o que está fazendo. Isso, é ali que está a incerteza. Aí os pesquisadores garimpam ativamente essas imagens onde a IA hesita, garantem que as anotações dessas falhas específicas sejam revisadas e perfeitas e forçam a IA a treinar intensamente em cima dessa incerteza. É um treinamento de choque, focado exclusivamente nos pontos cegos do sistema. E os dados comprovam a eficácia desse método de forma categórica. Onde que a gente vê isso nos testes deles? O artigo detalha o desempenho no Unimer Test. É um benchmark projetado especificamente para avaliar a capacidade de uma máquina de ler fórmulas matemáticas. O que, convenhamos, frequentemente destrói sistemas de OCR tradicionais, né? Por causa da presença de caracteres gregos, subscritos, frações aninhadas. Sim, o formato de uma equação matemática escapa completamente de qualquer tentativa de leitura linear da esquerda para a direita. E após passar por esse refinamento de incerteza do estágio 2, o Miner-U atingiu mais de 96% de precisão no reconhecimento de equações impressas simples nesse teste. 96%. E manteve uma pontuação super sólida, acima de 91%, até nos cenários visuais mais poluídos e complexos. E esses resultados impressionantes se repetem no benchmark TEDS também, que é focado puramente em tabelas. Aquele que a máquina não entrava em loop. Esse mesmo. A máquina demonstrou uma habilidade impecável de preservar a integridade das linhas e colunas, independentemente da complexidade visual da tabela original. Sabe, o sucesso no Unimar Test e no TEDS não é só, tipo, mais um número perdido numa tabela de um artigo científico. É o quê? É a validação de que o treinamento focado na incerteza consegue pegar uma arquitetura teórica robusta, como a difusão, e traduzir isso em uma ferramenta real para o nosso dia a dia. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a síntese de toda essa nossa exploração revela que o trabalho de Xangai e de Pequim transcende o simples lançamento de um OCR mais rápido para o mercado. Com certeza. Eles identificaram uma limitação fundamental que o próprio campo da inteligência artificial se impôs, que é a tentativa incessante de fazer as máquinas operarem sobre as mesmas restrições cognitivas e sequenciais da biologia humana. Porque a gente lê de forma sequencial. Nós lemos. Mas o Mineiro Diffusion prova matematicamente que tratar dados visuais complexos de forma holística e paralela, atacando a geometria da página inteira de uma só vez, com os blocos, elimina aquele erro em cascata. Mitiga a necessidade de alucinar um contexto para preencher as falhas. E de quebra multiplica a velocidade de processamento para níveis que antes eram inatingíveis. O que deixa uma questão inescapável e super provocativa para a audiência continuar investigando por conta própria. Olha só.
Se quebrar a exigência de ler de forma humana e linear foi o grande gatilho para um ganho de eficiência tão massivo no processamento visual, onde mais a tecnologia de hoje está algemada por essa insistência da gente em imitar o cérebro dos primatas? Boa pergunta. Se a gente pensar em áreas como análise preditiva de mercados financeiros, sequenciamento genético avançado ou até no raciocínio lógico profundo, quantos saltos evolutivos estão sendo suprimidos hoje simplesmente porque a gente força inteligências artificiais com capacidades multidimensionais a processarem o mundo passo a passo? Só porque é assim que a gente consegue entender o processo. Só porque é assim que nós, humanos, nos sentimos mais confortáveis. Fica a reflexão de como a verdadeira revolução das máquinas não será pensar melhor do que nós, mas sim pensar de uma forma que a gente sequer consegue conceber. Brilhante. Obrigada a quem acompanhou a gente hoje. Até a nossa próxima exploração profunda.